Olá, sejam bem-vindos ao canal no YouTube Orquidófilos do Brasil. E agora, vamos falar sobre orquídeas, e desta vez vai ser sobre uma orquídea de flores grandes, com pétalas e sépalas de bordas onduladas e cores bem chamativas. Uma espécie de orquídea, cujo labelo encanta por suas cores fortes e pelo fenomenal desenho estriado estampado nas flores. É uma orquídea cujo perfume está entre os melhores de se apreciar. Uma orquídea endêmica de nossa Mata Atlântica, e que é um orgulho para o Brasil. É uma planta incrível, já chega de tanto mistério, pois eu estou falando sobre a espécie de orquídea, Cattleya schilleriana. Essa espécie foi descrita em 1857 pelo renomado botânico e orquidólogo alemão Heinrich Gustav Reichenbach, 1823 a 1889. É uma espécie originária da diminuta área, que se estende desde a região sul da Bahia, até a região norte do Rio de Janeiro, sendo a bacia do Rio Jucu, no Espírito Santo, seu principal centro de dispersão. Em seu habitat esta espécie vegeta de forma epífita, em florestas úmidas, do bioma Mata Atlântica, principalmente nas florestas de galeria, que são florestas que formam corredores seguindo os percursos dos rios, localizadas em altitudes inferiores a 1000 metros. O nome dessa espécie, Cattleya schilleriana, é uma homenagem de Reichenbach, ao fato da planta utilizada na descrição da espécie, ser oriunda da coleção do cônsul de Schiller, localizada na cidade em Hamburgo, na Alemanha. Muitos são os híbridos existentes que têm Cattleya schilleriana em sua composição. E esta lista não para de crescer. Pois além dos inúmeros híbridos artificiais, intergenéricos existentes, envolvendo essa espécie, a Cattleya schilleriana é uma planta de médio porte, e que apresenta forma de crescimento simpodial, assim como todas as orquídeas do gênero. Possui rizoma robusto com grossas raízes cobertas com tecido velame. Seus pseudobulbos são bifoliados, apresentam formato fusiforme e levemente achatado lateralmente. Em termos dimensionais podem passar de 16 cm de comprimento por 1,5 cm de largura. As folhas são apicais, grossas, de aparência aveludada e possuem, em média, 10 cm de comprimento por 5 cm de largura. Da mesma forma, as espatas simples com as inflorescências desta planta também se originam no ápice dos pseudobulbos. Curtas hastes florais suportando normalmente entre 2 e 5, podendo chegar a 10, magníficas flores, de diâmetro aproximado de 11 centímetros. As flores desta espécie de orquídea são simplesmente fenomenais, com suas formas encantadoras, suas cores deslumbrantes e sua aparência serosa. Possuem o típico formato estrelado, com pétalas um pouco menores do que as sépalas, todas com borda ondulada e com uma incrível coloração difícil de descrever, algo como marrom esverdeado, densamente pintalgado de bordô. Para completar esta obra-prima, um harmonioso e grande labelo trilobado, com lindas e delicadas estrias de cor rosa, sobre um fundo branco, ou amarelo. As cores citadas são da planta tipo da espécie. Existe um grande número de variedades, todas com flores lindas e encantadoras. As flores são grandes e perfumadas, essa orquídea é destino certo para agentes polinizadores. Infelizmente a Cattleya schilleriana corre grandes riscos de extinção. Por possuir uma reduzida área de ocorrência, e principalmente pela ação predatória do homem, esta planta atualmente é classificada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora como espécie em risco de extinção. Este grupo inclui plantas com espécies que enfrentam um risco muito elevado de extinção na natureza. Vejamos algumas dicas de cultivo para essa espécie tão apreciada. A maior parte dos orquidófilos cultiva esta orquídea em vasos de barro. Muito bom, porque este material retém umidade, e não deixa substrato encharcado. Porém, eu não recomendo o uso destes vasos, porque os mesmos filtram água e retêm os sais que, com o tempo, prejudicam a planta e dificultam novas floradas. Minha recomendação é para cultivo em cascas ou troncos de árvores, ou ainda em vasos de plástico ou cachepô de madeira. Para os dois últimos casos, sugiro que sejam preferencialmente rasos.
Em termos de substrato, recomendo uma mistura de partes iguais de carvão vegetal e pedra brita. Esta composição, além de propícia para esta cattleya, tem longa durabilidade. A periodicidade das regas vai depender de vários fatores, tais como do substrato utilizado, temperatura, umidade ambiente, vento, etc. Porém, se você utilizar o substrato que sugeri, que retenha a umidade por pouco tempo, então eu recomendo regas diárias em períodos quentes, e a cada 2 dias em períodos frios. Diminua um pouco o volume das regas quando começarem a aparecer as espatas florais para evitar o apodrecimento dos botões florais. Procure cultivar esta espécie de orquídea em local com boa ventilação e com sombreamento em torno de 50%. Ainda falando sobre ventilação, que é fundamental para o sucesso no cultivo, já digo que é muito importante uma boa circulação de ar. Ambientes fechados e abafados representam um irrecusável convite para pragas como ácaros, cochonilhas, pulgões e percevejos, que perfuram as diversas estruturas da planta, abrindo passagem para a entrada de doenças na planta. Esta planta gosta de temperaturas altas. Sugiro cultivo com temperaturas entre 20 e 35 graus. Proteja esta planta, nos dias mais rigorosos do inverno e da incidência de raios solares diretos. Pelo porte desta orquídea, e por possuir flores grandes e pesadas, é importante tutorar as hastes. Pode ser dividida, como quase todas as orquídeas de crescimento simpodial, cortando o rizoma e deixando pelo menos 3 ou 4 bulbos em cada parte da divisão. Uma boa adubação também é indispensável. Faça isto periodicamente, respeitando as orientações dos fabricantes. No Brasil ela floresce normalmente no início da primavera, e cada floração dura em média 45 dias. Se bem cultivada pode brindar seu dono com uma segunda floração no ano. E aí, gostaram de saber sobre essa beleza de espécie de orquídea? Se sim, não deixe de acompanhar os vídeos do canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre quando postarmos vídeos novos no canal. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Desde já agradeço cada um que acompanha o nosso canal Orquidófilos do Brasil. Até a próxima!